Alô galera, se liga Rapidola, professor Orlando Carlos de Geografia, mais uma videoaula de Geografia para você. Tá? E hoje nós vamos falar da União Europeia. Vem para cima, vem comigo! A União Europeia, né? Muito importante aí você conhecer esse bloco econômico, né? Que é um dos mais desenvolvidos. É importante você entender aí todo um processo aí histórico que vai levar à formação de uma das formas de integração mais desenvolvidas, mais firmes no mundo contemporâneo. E para começar, eu vou destacar para vocês aqui a definição, como podemos definir a União Europeia. Acompanha comigo aqui. Bloco econômico europeu formado por 28 países. É verdade, a União Europeia hoje tem 28 países, apesar de um estar em processo de saída. Você sabe, já ouviu aí nos noticiários, que o Reino Unido, né, desde 2006, 24 de junho de 2016, ele vem saindo, né, num plebiscito aí, num referendo, melhor dizendo, o povo 51,9%, foi bem assim aproximado entre os que votaram pela saída e os que não queriam que a União Europeia, que a Inglaterra não saísse da União Europeia. Então é muito importante aí você saber disso, 28 países, mas o Reino Unido aí num processo que ficou conhecido como a Brexit, né? Que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a União Europeia é um bloco econômico, uma aliança comercial entre países lá do continente europeu. Acompanhe comigo agora o objetivo da União Europeia, ou os objetivos. Foi reconstruir a Europa arrasada pela Segunda Guerra Mundial, promover a integração e o desenvolvimento econômico e social da Europa, né? Então, muito importante aí você entender o contexto aí da criação da União Europeia, né? O contexto aí pós-guerra, e aí por isso o objetivo de reconstruir a Europa arrasada pela Segunda Guerra Mundial. Você sabe que a Europa foi o principal palco do conflito bélico aí de proporções mundiais, que foi de 39 a 1945. E a Europa arrasada, né? Uma perda muito mais do que mais de 40 milhões de mortos, né? Mas também uma perda econômica, uma perda política, uma perda do status. A Europa aí que sempre foi o centro do mundo, o berço da civilização ocidental. Se você olhar até o mapa mundi que nós comumente aí nos deparamos, estudamos aí o mapa mundi, tem a Europa no centro e na parte superior. E essa Europa, ela vai perder esse espaço, essa influência no mundo, e por isso reconstruir a Europa era um dos objetivos, né, aí do mercado comum europeu, Comunidade Econômica Europeia, que a partir de 92 é chamada de União Europeia. Então, reconstruir, um dos objetivos fundamentais. Outro objetivo que nós podemos destacar aqui é amenizar as rivalidades, né? Historicamente, aí, França e Inglaterra, Alemanha e Inglaterra, aí França e Alemanha. Então, historicamente, essas nações eram rivais, né? Hoje ainda tem uma certa rivalidade, né? A própria saída da Inglaterra do Reino Unido não reflete isso, né? Um não desentendimento, enfim. Mas existem outros fatores que nós vamos falar mais lá na frente. Então, o objetivo aí é reconstruir a Europa arrasada pela Segunda Guerra Mundial, né? Amenizar essas rivalidades históricas, né? Que contribuíram aí para esse conflito beligerante aí da Segunda Guerra Mundial. E também, né, o contexto aí de uma nova ordem mundial, na época chamada Guerra Fria, assunto já trabalhado aqui no canal Rapidola. Clique aqui no link, né, e assista lá a nossa aula sobre Velha Ordem, sobre a Guerra Fria. Vale a pena aí assistir essa aula. É um contexto aí dessa formação da União Europeia, do mercado comum europeu. Por quê? Porque a Guerra Fria vai fazer da Europa uma área a ser disputada pelo socialismo soviético ou pelo capitalismo americano. Então, a Europa vai ser dividida pela famosa cortina de ferro entre a Europa oriental, socialista, e a Europa ocidental, capitalista. Então, a Europa se via no contexto de que um continente que foi o centro do mundo se tornando aí uma área satélite.
uma periferia do capitalismo ou do socialismo soviético. Olha que interessante, né? A Europa, que sempre foi o centro do mundo, teve as principais nações, os principais impérios, palco dos principais fenômenos da história da humanidade, se vê numa condição de inferioridade. Então, por isso, o mercado como europeu, o sonho iniciado pelo ministro, né, das relações exteriores da França, Robert Schuman, né, de buscar essa integração, de buscar aí essa união, né, como diz o ditado, a união faz a força, e é isso que o mercado como europeu vai buscar, né? Aqui na imagem, você tem a sede do Eurobank em Frankfurt, né? Aí o símbolo da moeda única, o símbolo do euro, que hoje reflete, né, um dos pilares dessa união. Algumas características importantes precisamos saber sobre a União Europeia. Dentre elas, podemos acompanhar aqui, suas origens estão no Benelux, que surgiu aí em 1944, no Plano Schuman, 1950, e na SECA, em 1951. Então, as origens, né, da União Europeia estão nesses primeiros acordos aí, nessas primeiras formas de integração. O Benelux é um bloco econômico aí bem anterior, né, ao Tratado de Roma, de 1957, entre aí a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, né? As primeiras sílabas aí da Bélgica, né? Holanda aí, em inglês, Netherlands, né? Por isso o Né de Benelux. E Lux de Luxemburgo. Tá? E depois você tem o Plano Schuman, né? Aqui em destaque, acompanha comigo aqui na imagem, o Robert Schuman, né? Aí um dos pioneiros, né, dessa unificação. Aqui em 1950, o seu plano, no ano seguinte, vai se materializar na SECA, na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, reunindo os 6 primeiros países que mais tarde, né, vão assinar o Tratado de Roma. Aí a Alemanha Ocidental, é importante você entender que a Alemanha já foi dividida aí pelo famoso Tratado de Potsdam, ainda no final da Segunda Guerra Mundial. Então você tem a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. Então a Alemanha Ocidental participa dessa integração, participa da SECA, participa aí da formação do mercado comum europeu em 1957. E aí você tem a França, a Itália e os países do Benelux, formando a chamada Europa dos 6. Vamos acompanhar mais algumas características. É criada em 1957, através do Tratado de Roma, na época chamada de Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia. Em 1992, reformula-se e passa a se chamar União Europeia, né? Então, o termo União Europeia dos anos 90, a chamada Nova Ordem Mundial, e vale a pena você compreender a Nova Ordem Mundial. Aqui o link para vocês da nossa videoaula sobre a Nova Ordem Mundial, a globalização, porque é justamente nesse contexto da globalização que os blocos econômicos ganham força e a Europa se reformula, se amplia, se integra ainda mais com a criação da moeda única aí, durante, né, a assinatura do famoso Tratado de Maastricht, cidade holandesa. Acompanha mais aqui comigo. E uma moeda é uma união, melhor dizendo, econômica e monetária, né? Então, destacando aí o euro, né, destacando aí o Eurobank. Então, você tem uma política monetária, você tem uma moeda que facilita as trocas. É outro ponto importante você saber que dentro da União Europeia existem as chamadas 4 liberdades, a livre circulação de capitais, de serviços, de mercadorias e de pessoas. Acompanha mais aí características. Destacando agora, né, a evolução da União Europeia. Então, se você percebe aqui no mapa, né, a União Europeia ela começa aqui em 1951, aqui destacando a SECA ainda, porque é em 1957 que você tem aí o Tratado de Roma, que oficializa o mercado como europeu, hoje União Europeia. Então, inicialmente, com 6 países, né? Aí a França, a Alemanha Ocidental, a Itália e os países do Benelux, aqui Bélgica, Netherlands, Holanda e Luxemburgo. Então, a Europa dos 6. Posteriormente, em 73, o Reino Unido ingressa juntamente com a Irlanda, juntamente com a Dinamarca, aqui em destaque. Você encontra, né,
de amarelo, Irlanda, Reino Unido e Dinamarca. Um dado interessante aí, a Inglaterra entrou tardiamente no mercado como europeu, não apostou. A Inglaterra, inclusive, fez uma outra aliança comercial, né? A Área Europeia de Livre Comércio, a ELC, mas não deu muito certo, comparado aí ao sucesso do mercado como europeu e hoje da União Europeia. Então, um dado muito importante, o Reino Unido, historicamente, né, não vestiu a camisa do bloco europeu. E por isso, né, a sua saída, ela também não foi muito, digamos assim, sofrida por parte dos europeus, porque historicamente o Reino Unido não vestiu a camisa. E em outras situações cansou de ameaçar sair do bloco, né? Então, quando resolveu sair, os europeus, então, saia de vez. E aí, está em processo de saída. Vamos falar mais lá na frente. Vamos avançar agora. Em 1981, você tem a entrada da Grécia, né? A Grécia também que vai criar um constrangimento, né? Aí, em 2010, chamada crise da zona do euro, tem como epicentro aí o país grego. Em 86, os países ibéricos, Portugal e Espanha, vão ingressar no bloco, né? Ampliando ainda mais. E em 90 e 93 você tem a adesão da parte oriental, né? Em 90 as Alemanhas se reunificam, aí um episódio, um fato que vai marcar o fim da velha ordem, o fim da Guerra Fria. Em 95, adesão de mais países, Suécia, Finlândia e Áustria. 2004 você tem a adesão de 10 países do leste europeu, né? E aí em 1º de maio de 2004, uma data simbólica para os europeus, né? A União Europeia se expande para o leste, para a Europa Oriental, enterra-se de vez, né? A chamada divisão que foi construída na Guerra Fria entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. A Europa se unifica, né, economicamente. Isso é um fato muito importante para a história da Europa e do bloco europeu. Em 2007, você tem a adesão da Romênia e da Bulgária. Em 2013, você tem a adesão da Croácia, né? Ainda mostrando no mapa que alguns países ainda buscam ingressar. É o caso da Islândia, é o caso da Turquia, é o caso da Bósnia, né? É o caso da Macedônia. Países que se candidataram a ingressar no bloco europeu, porém, deve-se respeitar o que o próprio bloco chama de padrão europeu de qualidade. Qual é esse padrão europeu de qualidade? Baixa inflação, baixo desemprego e crescimento econômico do PIB, do Produto Interno Bruto, somado aí a saldos positivos nas suas balanças comerciais. Então, por quê? Para que esses países não venham, né, a sua população não queira migrar ou tenha uma vantagem, né, com relação à sua integração. Então, os países não têm, busca-se, né, diminuir as desigualdades que existem dentro do bloco. Acompanha mais aí algumas características. Bloco mais integrado do planeta, maior exportador do planeta, aqui em destaque na imagem, né, o porto de Roterdã, na Holanda, né, principal porto da Europa, né, conectado pelo mar ao mundo e por terra ao coração da Europa. Então esse porto aí reflete, né, a grande produção industrial, o grande desenvolvimento econômico que a Europa, que a União Europeia representa. Que mais? Possui a PAC, a Política Agrícola Comum, e o Euratom, a Política de Energia Nuclear Comum. Então, a Europa ela vem avançando, ela vem integrando muito mais do que simplesmente a economia, mas também na área da política agrícola, energética, né? Industrial ainda não conseguiram criar uma política comum. Isso se deve aí à própria globalização, às parcerias que são constantes entre empresas europeias, empresas asiáticas e empresas americanas. Mas do ponto de vista da agricultura e da energia, em especial a energia atômica, a União Europeia vem se integrando. O que mais? Acompanha aí. Apresenta a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas, né? E destacando o chamado espaço Schengen, né? O espaço Schengen, que é um espaço aí de livre circulação, que está dentro da União Europeia, mas que outros países fazem parte. O caso da Suíça, por exemplo, que faz parte aí desse espaço Schengen, desse espaço, caso de Liechtenstein, que faz parte aí também desse espaço de livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. O que mais? Acompanha aí.
possui uma moeda única, o euro, né, já falado aqui, um símbolo muito importante. Agora, as instituições europeias, né? Vamos falar dessas instituições e eu vou destacar aqui 4 delas para vocês, acompanha comigo: o Conselho de Ministros, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu e o Banco Central Europeu, Eurobank, destacando aí na imagem a sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, onde você percebe muito bem a ideia de integração e de unidade. Então, o Conselho de Ministros, maior autarquia dentro da União Europeia, tem o maior poder de decisão. Aí a Comissão Europeia que julga situações aí supranacionais dentro do bloco. Aí o Parlamento Europeu que legisla sobre aí as questões importantes do bloco, e o Banco Central Europeu, né, que estimula a produção, a indústria, né, o financiamento do crédito agrícola, né? Então, a União Europeia ela se mostra bem estruturada por essas organizações que solidificam esse bloco como um bloco forte, né, um mega bloco hoje no mundo contemporâneo. Agora, um ponto que muitas vezes tem caído nas provas, né? Os problemas da União Europeia. E para começar, o nivelamento por alto das economias, o desemprego elevado, a sobrevalorização do euro, o envelhecimento e baixa fecundidade, né? Somada aí a desunião entre alguns membros da União Europeia no que se refere à adesão ao euro, à Constituição Única e às desigualdades. Então, cada ponto desse aí tem um sentido. Nivelamento por alto, né? Porque quando se formou a União Europeia, levou em consideração a economia alemã, a Alemanha é líder dentro do bloco, o desemprego, e aí se deve muitas vezes à questão da própria migração, né? E também a saída de indústrias europeias para outros países em busca das chamadas vantagens locacionais, tipo mão de obra barata na América, por exemplo, incentivos fiscais, localização estratégica, mercado consumidor, matéria-prima, tudo isso aí são vantagens que essas empresas europeias fizeram elas saírem para outros lugares, aí criando uma economia cada vez mais global. A questão da sobrevalorização do euro, moeda elevada, né, na cotação aí de câmbio. Outro ponto importante aí está ligado ao envelhecimento da população, que eu vou destacar aqui essa imagem bem interessante. O perfil etário dos países europeus indica o envelhecimento da sua população. Então, esse envelhecimento muitas vezes não acompanhado do crescimento da população, ou seja, a baixa taxa de fecundidade, a média do número de filhos por mulher no seu período fértil, que muitas vezes aí faz com que países como Portugal incentive a terem filhos. E outro ponto importante também nesse contexto, né, é que a Europa, por ter uma das melhores qualidades de vida, tem um dos melhores IDHs, então os primeiros aí, Noruega, a Suécia, a Finlândia, né, que lideram aí a lista do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, e, consequentemente, uma qualidade de vida faz a população europeia viver muito mais. A desunião, ligado, por exemplo, à não adesão ao euro por todos os países. Esse é um ponto muito importante. A questão aí também da não aprovação da Constituição Única, né? Que os europeus desde 2005 tentaram emplacar, porém França, Holanda, né? Depois até mesmo Portugal, não aceitaram, não aprovaram por questões muito peculiares ou por não entenderem a ideia de Constituição Única, né? Muitos europeus, como os holandeses, pensavam que iriam perder a sua identidade, as leis que foram conquistadas no seu país. Mas é bom destacar que a Constituição Única ela não trata questões específicas do país, mas sim questões supranacionais, questões que envolvem a comunidade europeia como um todo. E a desigualdade que existe. É fato, né, que existem países mais desenvolvidos, caso da Alemanha, caso da França, da Inglaterra, dos países do Benelux, por exemplo, e países que têm um nível de desenvolvimento menor, caso dos países do Mediterrâneo e do leste europeu. Então são problemas enfrentados pelo bloco hoje. Que mais? Podemos destacar aqui, acompanha comigo, a possível entrada da Turquia, a xenofobia, a crise da zona do euro, a crise dos refugiados e o Brexit. Então aí você tem mais problemas, né? Então, apesar da União Europeia ter uma estrutura sólida, né? Está bastante integrada, né? Ter todo um conjunto de instituições, tem uma moeda única, né? Tem 28 países membros, tem esses desafios, são muitos, né? E aí
destacando, né, a questão da entrada da Turquia. Turquia, um país bem peculiar, né, é um dos poucos países que estão em dois continentes, né, Europa, aí, o caso da Rússia e também da Turquia, né, que é a parte de Istambul está na parte europeia. E a Turquia reivindica o seu ingresso na União Europeia, o que não é aceito por alguns fatores. Primeiro, poderia destacar a questão aí de ser muçulmana, numa Europa predominantemente judaica cristã, populosa, né, e com sérios problemas aí internos, principalmente a questão da perseguição às minorias, como aí os curdos que vivem discriminados, né, a questão de não respeitar os direitos humanos. Então isso é um ponto. E, historicamente, as rivalidades, né? A Primeira Guerra, aí, a disputa com os turco-otomanos, né? Então tudo isso acaba acrescentando nessa história. Outra, xenofobia é outro problema, a questão da aversão ao estrangeiro. E com a crise econômica, né, principalmente no norte da África e no Oriente Médio, durante a chamada Primavera Árabe, que foi um levante, uma revolta popular envolvendo países árabes do norte da África e do Oriente Médio, a videoaula que já tem no nosso canal. Você pode clicar aqui e entender um pouquinho o terrorismo, a questão dos refugiados na Europa. Eu e o professor Franco gravamos isso aí, é um assunto muito cobrado nos exames. E a crise da zona do euro, outro problema muito sério, porque ameaçou a zona do euro, que reúne 19 países que adotam a moeda única dentro da União Europeia, né? Então, o epicentro foi a Grécia que passou por uma instabilidade política e econômica, né? Muitos aí sugeriram a saída da Grécia, aí surgiu a expressão o Grexit, né? Que mais tarde vai ser usada para o Brexit, lá com a saída do Reino Unido. E essa saída é o fato mais recente, né? 2016, a população num referendo, numa consulta popular, 51,9%, 52% para arredondar, um número bem próximo dos que disseram não. Londres votou pela não saída, a Irlanda votou pela não saída, a Escócia votou pela não saída, mas ganhou bem apertado aí a saída, né? A expressão Brexit, né, vem de Britain e Est, né, de saída. Então, a saída dos britânicos da União Europeia. Então, não esqueça, a União Europeia é um bloco econômico formado aí por 28 países, que surgiu aí em 1957, no pós-guerra com o Tratado de Roma, se desenvolveu, virou uma grande união econômica e monetária, com estruturas consolidadas, como o Conselho de Ministros, como aí o Parlamento Europeu, o Banco Central Europeu, enfim, criou aí políticas de unificação, como aí a PAC, a Política Agrícola Comum, o Euratom, né? Criou aí as chamadas 4 liberdades, se tornando hoje o bloco mais integrado, mas como nós falamos muito bem, com uma série de desafios, uma série de problemas, ok? Então, ficamos por aqui falando sobre a União Europeia, fique atento, vai cair nos exames, isso é muito importante. Outra coisa importante, se você tiver dúvida, entre no nosso WhatsApp, tá aqui embaixo, para você aí tirar suas dúvidas. Essa é uma novidade. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Continue aí acompanhando o nosso canal. Se liga, Rapidola!